Entre os fenômenos mais curiosos e, por vezes, perturbadores do reino vegetal está a existência das chamadas plantas sensitivas, organismos que, apesar de sua aparente simplicidade, respondem com movimentos coordenados a estímulos do ambiente. O exemplo mais famoso desse comportamento é a mimosa pudica, também conhecida como dormideira, não me toque ou simplesmente sensitiva. O toque leve de um dedo humano ou a aproximação de um inseto é suficiente para que suas folhas se recolham em um movimento rápido e preciso. Para o observador desavisado, a planta parece sentir e reagir como um animal. Mas o que há por trás desse fenômeno? Será apenas um truque evolutivo? Ou estariam essas plantas nos desafiando a repensar os limites da inteligência e da sensibilidade biológica? Ao longo da história, a capacidade de movimento nas plantas foi vista com estranheza. Por serem organismos que não caminham, não vocalizam e não expressam emoções visíveis, as plantas sempre foram consideradas entidades passivas, destinadas a simplesmente existir e reagir ao mundo de maneira lenta e quase indiferente. A mimosa pudica rompe esse paradigma. Seu movimento, rápido demais para o tempo típico do reino vegetal, se aproxima da resposta motora de um animal. Isso levou muitos a especularem, inclusive no passado, que essas plantas pudessem possuir algum tipo de alma vegetal, uma protoconsciência ou sensibilidade oculta, ainda não compreendida pelos instrumentos científicos clássicos. Contudo, ao aprofundarmos o olhar, o que encontramos é um sistema de defesa extraordinariamente eficaz. O fechamento das folhas da planta sensitiva não é aleatório, tampouco decorre de um capricho evolutivo sem função prática. Trata-se de uma reação especializada, fruto de pressões seletivas ao longo de milhares de anos. Ao se fechar repentinamente, a planta engana predadores, imobiliza insetos ou simplesmente se protege do excesso de luz e umidade. Alguns cientistas acreditam que o movimento serve como uma forma de camuflagem dinâmica, confundindo animais que se alimentam de folhas, como herbívoros pequenos. A planta, ao fechar suas estruturas foliares, altera seu formato visual e se torna menos atraente ou até invisível para certos predadores. O mecanismo fisiológico por trás dessa reação é ainda mais intrigante. Ao ser tocada, a planta gera uma alteração no potencial elétrico de suas células, um processo que lembra, em muitos aspectos, o disparo de impulsos nervosos em animais. Essa mudança gera um sinal elétrico que percorre os tecidos da planta, especialmente até os chamados pulvinos, estruturas especializadas na base das folhas. Os pulvinos funcionam como pequenas articulações vegetais, cheias de células capazes de alterar rapidamente sua pressão interna. Quando o sinal elétrico chega, ele desencadeia uma cascata bioquímica que provoca a saída de íons e água dessas células, fazendo com que percam rigidez. O resultado é um colapso momentâneo da estrutura que leva ao fechamento da folha. Passado o perigo, ou percebida a ausência real de ameaça, a planta lentamente recupera seu estado anterior, reabrindo as folhas de maneira gradual. Esse tipo de resposta é classificado como tigmonastia, um movimento que ocorre em resposta ao toque físico. Não se trata de crescimento ou inclinação ao estímulo, como no caso das plantas que se viram para a luz, fototropismo, mas de uma ação imediata, mecânica, programada biologicamente para responder ao impacto externo. A mimosa pudica é uma das poucas plantas com esse comportamento em tempo quase real, mas ela não está sozinha. Outras espécies, como a Dionaea muscipula, a popular planta carnívora conhecida como Dioneia, também apresentam movimentos rápidos em resposta a estímulos, neste caso, para capturar presas vivas como insetos. Mais do que curiosidades da botânica, esses comportamentos levantam questões fundamentais sobre os limites da vida consciente. Até que ponto estamos subestimando as plantas ao considerá-las entidades passivas, desprovidas de agência? Quando observamos uma planta que reage a um toque, que fecha suas folhas como se estivesse assustada, somos confrontados com uma metáfora viva de que a vida é mais complexa, mais sensível e menos antropocêntrica do que pensamos.
A sensitiva não apenas responde ao toque. Ela o memoriza temporariamente. Experimentos demonstraram que, ao ser repetidamente tocada sem que ocorra nenhuma ameaça real, a planta deixa de reagir. Ela aprende, por assim dizer, que aquele estímulo não é perigoso. Esse comportamento, que pode ser descrito como uma forma de habituação, um tipo primitivo de aprendizado, está entre os argumentos mais fortes a favor de uma inteligência vegetal, não no sentido humano do termo, mas enquanto capacidade de processar informações e modificar comportamentos com base em experiências passadas. Se considerarmos que as plantas são capazes de comunicação química com outras plantas que compartilham nutrientes por redes subterrâneas de fungos simbióticos e que reagem de formas diversas a estímulos auditivos luminosos e táteis, então não estamos diante de organismos simples. Estamos diante de um outro modelo de vida inteligente, silenciosa, imóvel, mas não inerte. A sensitiva, nesse contexto, se transforma em símbolo de uma inteligência invisível, que não grita nem se impõe, mas sobrevive a eras pela sutileza e pela precisão de suas respostas. Ela nos ensina que a defesa não precisa ser violenta, que a consciência pode existir sem palavras, que o mundo natural está repleto de mecanismos elegantes que, mesmo sem olhos ou nervos, respondem ao mundo com assertividade e graça. Em tempos onde se discute cada vez mais a inteligência artificial e o avanço tecnológico, a existência de um ser que responde ao toque sem cérebro, que aprende sem neurônios e que engana predadores, apenas com o fechar de uma folha deveria nos convidar à humildade. A sensitiva não precisa de circuitos, de algoritmos ou de sistemas complexos para funcionar. Ela sobrevive apenas com biologia pura, programada pela seleção natural, moldada pela necessidade e refinada pelo silêncio. Ao final, a mimosa pudica continua lá, imóvel, sensível, observando sem olhos, calculando sem cérebro, reagindo com uma precisão que poucos sistemas humanos seriam capazes de imitar. Ela é o lembrete de que há vida inteligente onde menos esperamos. E que, às vezes, é preciso parar de falar e simplesmente tocar, para que a natureza revele seus segredos mais profundos.